bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o Biratã Jorge Iori e Alex Catarino. Sejam muito bem-vindos, professor Biratã e Alex Catarino. Bom dia, Bruno, obrigado, e seja você também muito bem-vindo, que embora entrevistador, você faz parte do nosso instituto. Bom dia, Bruno, bom dia, professor Biratã Iori, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui fazendo esse podcast hoje. Bom, a razão desse podcast especial com vossas excelências é porque daqui a menos de uma semana, na próxima quinta-feira, dia 26, será lançada no Rio de Janeiro a revista Mises, a revista acadêmica Mises. Talvez, para mim, a notícia mais importante do ano para os estudiosos da escola austríaca. A primeira pergunta que eu queria fazer sobre a revista, não é propriamente sobre o conteúdo dela, que eu vou perguntar depois, mas qual é a avaliação de vocês sobre as possibilidades acadêmicas que se abrem com a publicação da primeira revista do país dedicada à escola austríaca? Bem, Bruno, o que eu posso dizer é que nós, do Instituto Mises, depositamos uma enorme esperança de que a nossa revista poderá vir a ser uma referência acadêmica no Brasil e no exterior. Primeiro porque, evidentemente, se trata da primeira revista sobre a escola austríaca publicada no nosso país. Segundo, porque ela não pretende se limitar à economia, já que o seu caráter é interdisciplinar, e isso é uma coisa muito importante, ressaltar esse caráter interdisciplinar, que é, de uma certa forma, resgatar o humanismo, na economia. O humanismo foi abandonado com o triunfo das ideias positivistas e que nós pretendemos resgatar. Também porque já temos no nosso conselho editorial nomes de peso da escola austríaca no Brasil e no exterior. E, finalmente, porque nós pretendemos seguir rigorosamente todos os padrões bastante rígidos que são estabelecidos pela CAPE para que nós consigamos, em intervalo curto, o menor tempo possível, alcançar as melhores posições no ranking. Então, se trata de um periódico acadêmico semestral que vai publicar artigos científicos relacionados ao pensamento da escola austríaca. Outra coisa importante que eu acho que eu devo ressaltar: os artigos, as análises, as resenhas não vão precisar necessariamente concordar com o pensamento austríaco. Nós pretendemos aceitar artigos críticos à escola austríaca, evidentemente depois submetidos à apreciação editorial. E os artigos submetidos para publicação vão se enquadrar em 5 seções básicas, que são as de epistemologia e ética, economia, metodologia e praxeologia, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a história do pensamento econômico. Em quarto, sociedade, legislação e política. E, finalmente, cultura e liberdade. Além disso, nós vamos publicar resenhas de livros de autores filiados à escola austríaca. Agora, professor, haverá lançamento em outras cidades ou será apenas no Rio de Janeiro? Inicialmente, nós temos apenas agendado esse lançamento no Rio de Janeiro, mas essa possibilidade de que a revista venha a ser lançada em outras cidades do Brasil, ela vem sendo estudada carinhosamente pelo staff do Instituto Mises. Eu acredito que isso venha a acontecer, só não podemos, nesse momento, precisar as datas. Certo. Agora, Alex, eu queria que você dissesse aqui para os ouvintes do podcast o que os leitores poderão ler nessa primeira edição da revista Mises. Bem, como o professor Iori falou, a revista ela contém 5 seções distintas. A revista vai ser um periódico no formato de 28 centímetros por 21 centímetros, então é quase o tamanho de uma folha de A4. Essa primeira revista ela tem 300 páginas. A nossa média é fazer uma publicação sempre de fôlego, com bastante artigos, resenhas. E nesse primeiro número temos o editorial do professor Biratã Iori, nosso editor
responsável, que apresenta a revista, o trabalho que a revista pretende fazer, a linha editorial. Ele faz uma síntese do que é o pensamento da escola austríaca, é mais que um editorial, é um artigo explicando a escola austríaca, e depois ele dá um breve resumo dos 17 artigos que foram publicados nessa edição, nessas cinco sessões, e mais as 11 resenhas de livros que nós vamos ter nessa revista. A primeira sessão, que é Epistemologia e Ética, começa com um artigo do Ludwig von Mises, intitulado Algumas Observações sobre a Praxeologia. E é interessante que esse artigo ele é como se fosse uma síntese do Ação Humana, escrito pelo próprio Mises. Então, para quem quiser entender os fundamentos epistemológicos da escola austríaca, esse artigo é fundamental. No segundo, temos um artigo do professor Gabriel Zanotti, da Argentina, que ele vai tratar de uma proposta para superar o atual impasse epistemológico da escola austríaca. Então, o artigo se volta a questões de fundamentos da teoria do conhecimento definida pela escola austríaca, voltando a Mises, a Hayek, e discutindo com vários filósofos, como Heidegger, Gadamer e Russell. E, por fim, nessa sessão, nós temos o artigo do Jesús Huerta de Soto, da Espanha, de Madrid, da Universidade Rei Juan Carlos, discutindo a ética do capitalismo. É um texto que faz conexões entre o pensamento de Israel Kirzner, doutrina social da Igreja, e ele aponta algumas críticas a certos modelos éticos e apresenta uma defesa da liberdade pautada na ética. Professor Iório, explica agora a segunda sessão, Economia e Metodologia. Sim, na segunda sessão, que trata de Economia e Metodologia, nós temos um artigo, mais uma vez, do grande Ludwig von Mises, em que ele discute o conceito de atividade econômica e mostra que a racionalidade é um elemento indispensável para a ação humana no mundo real, mostra que o cálculo econômico no socialismo é uma coisa absolutamente inviável e esclarece diversos conceitos. Temos também um artigo do Roderick Long sobre Aristóteles e Ludwig von Mises contra Milton Friedman. Um artigo muito interessante em que ele mostra como a abstração é entendida na tradição aristotélica e usa essa compreensão de Aristóteles de abstração para mostrar como o argumento de Friedman pró-irrealismo ele é bastante confuso. E ainda mostra que essa crítica aristotélica do Milton Friedman está implícita na obra de Mises. Finalmente, mostra que existe um uso austríaco legítimo para modelos irreais, mas que não é o uso que o Friedman imagina. E ainda, para encerrar, explica como a crítica austro-aristotélica de Friedman contribui para a controvérsia e para os debates austríacos sobre o apriorismo metodológico. Temos ainda um artigo do nosso querido colega Fábio Barbieri, da USP, uma crítica austríaca do intervencionismo, em que ele faz um estudo do desenvolvimento da teoria austríaca nesse aspecto do intervencionismo, a partir de um exame da crítica original de Mises aos sistemas intervencionistas. Ele analisa a construção da teoria austríaca moderna dos ciclos, a TASS, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, e de expansão e contração do Estado. E encerra o artigo sugerindo desenvolvimentos futuros para essa teoria, que é muito importante. Finalmente, nessa sessão, nós temos um artigo do Leônidas Zelmanovitz sobre o padrão ouro, em que ele mostra que esse sistema não é uma alternativa adequada na ótica dele, evidentemente, para os problemas monetários atuais. Esse artigo encerra, portanto, essa sessão. A sessão seguinte, a terceira sessão da revista, ela trata de história do pensamento econômico. E ela começa com um artigo sobre o pensamento econômico da Idade Média, escrita pelo Murray Rothbard. Essa é a primeira parte desse artigo, porque ele foi dividido em duas partes. A primeira abordando como o pensamento econômico se desenvolve
na era da patrística, retornando um pouco algumas visões romanas sobre o assunto, e vai discutindo até os canonistas. A segunda parte desse artigo, que trata dos teólogos, será publicado no segundo volume da revista. Logo após esse artigo do Hofbauer, nós temos um texto muito especial, que é um autor citado pelo Hofbauer, nesse texto dele, que é o Rufino de Bolonha, que é um canonista do século XII. E nós traduzimos pela primeira vez do latim para alguma língua vernácula a causa 14 da Assembleia dos Decretos, quando o Rufino de Bolonha, analisando o decreto do Graciano, vai discutir a questão da propriedade, lucro e usura. E esse documento ele tem um ponto importantíssimo, que ele é o primeiro documento na tradição ocidental cristã a defender que o lucro não é proibido para os leigos. Os sacerdotes estão proibidos de exercer o comércio, mas o comércio é uma atividade justa para os leigos. Então, ele é um marco na história do pensamento ocidental canônico nesse sentido, e esse texto só existia em latim, nunca foi traduzido para nenhum outro idioma, e pela primeira vez vai estar numa língua vernácula, no caso, o português. Logo após esse texto histórico, publicado aqui numa fonte, um documento que pode servir a historiadores, filósofos e economistas, nós estamos publicando um texto nacional do professor Itamar Flávio da Silveira e da professora Suelen Halim Nardo de Carvalho, que analisam o pensamento do Visconde de Cairu, mostrando como ele foi influenciado pelo pensamento do liberalismo clássico, em especial Adam Smith, e mostrando a importância de se recuperar o pensamento de um autor brasileiro que defendia a liberdade econômica no século XIX. Essa sessão de História do Pensamento Econômico termina com um artigo do professor Joseph Salerno, em que ele vai discutir o renascimento da escola austríaca à luz da própria escola austríaca. Então, uma história resumida do pensamento da escola austríaca nas últimas décadas. E quanto à sessão de política? Na sessão de política, nós teremos, em primeiro lugar, um artigo que é um dos mais importantes jamais escritos por um economista. Eu reputo como um dos artigos mais importantes do século passado, que é o famoso Uso do Conhecimento na Sociedade, do Hayek, em que ele mostra que tipo de conhecimento deve ser utilizado em ciências sociais, especialmente na economia. E mostra que no mundo real, o chamado conhecimento científico, ele apresenta falhas nos aspectos que coordenam a atividade econômica, e que o conhecimento mais popularmente chamado de prático, né, que ele chama mais cientificamente de conhecimento das circunstâncias de tempo e espaço, esse conhecimento é que é relevante nas decisões, nas ações humanas dos agentes econômicos. Temos depois o artigo Guerra, Paz e Estado, novamente do Rothbard, em que ele discute as posições dos libertários em relação à defesa das liberdades individuais, as guerras, a intervenção de estados em outros estados, e critica as guerras que exterminam inocentes, mostrando de uma maneira muito contundente a total incompatibilidade entre o libertarianismo e as guerras. Ainda temos um artigo de Walter Block, chamado Existe uma parte anômala da curva de Laffer, em que ele discute as implicações do PNA, né, do famoso PNA, o princípio da não agressão libertário, à luz de exemplos hipotéticos. E mostra que esse princípio, primeiro, ele não é universal, e segundo, que não é nada fácil de analisar e aplicar. Finalmente, temos nessa sessão um artigo de uma pessoa que você conhece muito bem, Bruno Garchagen, Nazismo e Socialismo, o caminho para a barbárie. Nesse paper, Bruno, você analisa, ou você apresenta sob a perspectiva austríaca, de que maneira e por que a União Soviética e a Alemanha nazista acabaram levando as suas sociedades para o estado de barbárie, porque violaram sistematicamente os direitos de propriedade
e provocaram uma elevada taxa de preferência temporal na linguagem austríaca, impedindo, com suas políticas econômicas, a moderação dessa preferência, que acabou nem sendo orientada fortemente para o presente nem para o futuro. Isso tornaria possível o processo civilizacional. E como será a 5ª sessão da revista chamada Cultura e Liberdade? É uma sessão que vai sempre mostrar como essas ideias da escola austríaca podem ser entendidas por intermédio da grande produção cultural, da civilização, ou como pensadores austríacos entendiam a cultura. Temos nessa sessão 2 artigos. O primeiro é o do Jeffrey Tucker e do Lew Rockwell, falando sobre o pensamento cultural de Ludwig von Mises. É um texto muito interessante porque ele descreve as visões de Mises sobre socialismo, igualitarismo, defesa da família e do casamento e questões ligadas ao feminismo, questões raciais e até as opiniões de Mises sobre literatura e arte. Então é um texto que recupera toda essa importância de uma visão cultural na tomada de decisões do agente homem na teoria da ação humana. Então é um texto importante para entender quais são os valores, os princípios que Mises defendia e como ele achava que a economia de livre mercado iria interagir com os valores. Temos um artigo de minha autoria sobre a imaginação moral de Tolkien e os conceitos de liberdade na trilogia O Senhor dos Anéis, que é uma versão acadêmica mais desenvolvida da conferência que eu apresentei ano passado no encontro dos estudantes pela liberdade. E aí, com esse artigo, nós encerramos a sessão de artigos da revista acadêmica. E, em seguida, apresentamos 11 resenhas sobre diversos livros de autores nacionais e internacionais, bastante interessante. Qual foi o critério utilizado na escolha dos textos, dos artigos, das resenhas desse primeiro número? Bruno, como foi o primeiro número, nós não tivemos condições de fazer uma chamada convocando os vários pesquisadores brasileiros a apresentarem artigos. Então, quase sempre, o primeiro número de uma revista, o critério de elaboração dos textos é tomado pelo conselho editorial da revista apenas, pelo nosso editor responsável, o professor Ubiratã Iório, e por mim, que sou o editor, o gerente editorial da revista. O nosso critério, conversamos muito em várias reuniões, o professor Ubiratã Iório, o Hélio Beltrão, que é o presidente do nosso conselho editorial, o professor Fábio Barbieri, você mesmo, que é parte do nosso conselho editorial, e outras pessoas. O nosso critério foi começar com textos de um elevado nível acadêmico, que possam servir de modelo para as pessoas que desejam enviar artigos para a revista. Então, eu acho que a pessoa que deseja, os pesquisadores, publicar na revista, é importante tomar como modelo o tipo de material que nós estamos publicando nesse primeiro número. A ideia foi ser pluralista nos temas, então nós temos um artigo, como o segundo artigo do Hofbauer, que é uma perspectiva da escola austríaca, que critica, uma visão libertária, alguns erros do pensamento conservador. Nós temos o artigo do Walter Bloch, que tem uma perspectiva austríaca, que critica alguns excessos da visão acerca do PNA. Então, o artigo do Jeffrey Tucker e do Lew Rockwell, que mostra como o Mises, em termos de cultura, é um pensador conservador. Então, nós estamos mostrando que existe uma pluralidade do pensamento da escola austríaca e mostrar isso. A revista ela não é apologética, ela não quer só divulgar a escola austríaca, ela quer ser científica, acadêmica. Então, mostrando um debate, abrindo para diferentes visões. Então, os nossos critérios foram, de certa forma, primeiro, a cientificidade do artigo. São artigos panfletários, são artigos que estão discutindo teses científicas.
e que vão ajudar a aprofundar o debate e a pesquisa nas áreas de economia, direito, história, ciência política, relações internacionais, crítica literária, sociologia. E também, outro critério importante na escolha dos artigos é a importância de adequar ao máximo a revista aos critérios de avaliação do Qualis da CAPES. O que vem a ser? O Qualis da CAPES é a Agência de Fomento à Pesquisa do Governo Federal Brasileiro, a CAPES, que ela tem esse critério Qualis que vai avaliar a qualidade dos periódicos, dando graus. Então, existe um ranking em que os periódicos são avaliados. Existem critérios burocráticos nisso, mas, de certa forma, é preciso dar algum grau para avaliar quais são as melhores revistas, as piores. Então, nós tentamos nos adequar a esses métodos de respeito à BNT, respeito à gramática, cientificidade da revista, para que se tenha um grau acadêmico à revista, permitindo que as pessoas que escrevem para a revista melhorem os seus currículos, Lattes e outros currículos frente às universidades, onde são mestrandos, doutorandos ou professores. Certo. Bom, você falou numa parte da resposta a questão dos critérios de escolha do texto. Eu queria saber como é que será o processo a partir do número seguinte. Como é que será o processo de recebimento e avaliação dos artigos para publicação? Bem, tudo isso vai poder ser encontrado em pormenores na capa interna da revista, né? Nós temos uma linha editorial que já foi esboçada aqui pelo Alex e por mim, quer dizer, é uma revista interdisciplinar, é uma revista calcada no pensamento da escola austríaca, nesse sentido ela é pioneira, e que vai publicar também resenhas de livros, mas não só de autores da escola austríaca, como também de alguns autores críticos, desde que a linguagem seja, evidentemente, uma linguagem acadêmica, né? Não panfletária e não partidária. Os artigos enviados deverão ser, todos eles, contribuições originais e não vão poder estar sendo examinados para publicação por nenhum outro editor ou por nenhuma outra revista. E, naturalmente, os autores desses artigos vão se responsabilizar caso haja qualquer infração às leis de copyright, deverão assumir todos os custos decorrentes de um eventual não cumprimento das cláusulas. Os artigos e resenhas vão se tornar propriedade legal do nosso Instituto Mises e poderão ser reproduzidos em outros meios após a publicação, desde que citada a fonte. Mas tudo isso, em detalhes, o leitor vai encontrar na capa interna da revista, como, por exemplo, o formato dos artigos, o tamanho, o número de batidas, o tipo de folha, a orientação, as margens, as fontes, todas essas coisas. Os textos, todos eles deverão seguir, isso é obrigatório. É difícil para um diretor do Instituto Mises dizer isso, mas é obrigatório e vão seguir as regras da ABNT. Porque se nós não seguirmos essas regras, dificilmente conseguiremos uma classificação, a classificação que almejamos, que é a melhor possível. Então nós vamos jogar o jogo de acordo com as regras, embora eventualmente não venhamos a concordar com essas regras ou com algumas delas. A ABNT, como os ouvintes devem saber, ela determina coisas como a maneira de se fazer citações, quando se deve colocar aspas, quando deve ser em itálico, se tem menos de 4 linhas ou mais de 4 linhas, como elas devem ser colocadas no texto, qual o recuo. Veja aqui, por exemplo,
um recuo de 1 centímetro à esquerda em fonte, tamanho 11, que são coisas muito detalhadas, mas que se nós não seguirmos, nós não conseguiremos a pontuação necessária. Então nós nos propomos a seguir rigorosamente essas normas. Coisas como referências bibliográficas, citações. E deixei para o fim o que eu acho mais importante, que é a questão da avaliação pelo nosso conselho editorial. Todos os artigos e resenhas que forem enviados para publicação vão ser analisados anonimamente por 2 membros do conselho editorial da nossa revista, que vão elaborar um parecer avaliando o trabalho. O processo de avaliação vai ser estimamos de 2 a 6 meses a contar da data de recebimento do texto. E aí os editores entrarão em contato com os autores, comunicando se o material foi aprovado ou rejeitado, ou então aprovado sujeito a alterações, né? E justificando a decisão em todos esses casos. Perfeito. Além da versão impressa, haverá um site? E se houver esse site, qual será o conteúdo? Bem, a revista ela tem uma periodicidade de 6 meses, semestral. Então, a cada 6 meses será lançado um novo número da revista, não só na versão impressa, mas também em formato eletrônico para Kindle e outros leitores. Então, a pessoa poderá adquirir a revista também pela internet em Kindle, comprando o número inteiro ou artigos avulsos. A revista vai ter um site, que ainda estamos na fase de elaboração desse site. O site vai publicar ao menos 6 artigos da edição anterior. Então, por exemplo, quando for lançado o segundo número da revista, 6 dos 17 artigos da revista, agora que vamos lançar o número 1, vão entrar online. Além disso, será publicado todo mês um novo artigo, um artigo inédito. Esses artigos inéditos, 6 em um semestre, 6 em outros, serão reunidos num terceiro volume, que é o suplemento, junto com mais 6 artigos não publicados online, criando assim esse terceiro número extra sobre a escola austríaca, porque a vantagem é que o pensamento austríaco hoje tem crescido muito, não apenas no Brasil. Eu lembro do período em que nós tínhamos dando aula em universidade apenas o professor Biratã Iório. Hoje o número tem crescido de professores dando aula sobre a escola austríaca, abordando aspectos da escola austríaca e outras disciplinas. Tá me chamando de velho, né, Alex? Não. Eu também, né? Isso foi há 20 anos, professor. Nós estamos nessa estrada aí há 20 anos já, e é com muita alegria ver o surgimento. Eu comecei a dar aula com 3 anos de idade na universidade. É contemporâneo do Mises, professor? Sim, sim. Mas diga lá, Alex. Então, nós vamos tem esse crescimento. É muito bom ver o envolvimento de novos estudantes, né, no interesse em conhecer a escola austríaca, pessoas que estão escrevendo várias monografias de final de curso, já projetos de mestrado aparecendo. E isso no Brasil. No exterior, o crescimento é maior ainda. É o caso da Espanha, do Jesus Huerta de Soto, que tem um programa de mestrado em escola austríaca. Então, essa produção internacional também vai vir. Então, só 2 números por ano, com uma média de 17, 18 artigos cada, e a CAPES até diz, um bom periódico ele tem que publicar ao menos 18 artigos por ano. O nosso periódico publicar 18 artigos por edição. Então, nós estamos tentando, porque a produção em escola austríaca é muito ampla, há espaço para isso. E diante dessa grande produção, até para ter uma dinâmica maior com o público, o site está publicando mais números para se criar esse terceiro número, que é o suplemento. Entendi. Bom, além do exemplo que você citou na Espanha, Alex, queria assim, acrescentar ao trabalho fantástico que a Universidade Francisco Marroquín, na Guatemala, vem fazendo também. Sim. E só complementar essa informação, porque tem muita gente que sempre pergunta quais são as universidades onde é possível estudar a escola austríaca e tal. Para quem não quer ficar no Brasil, que pode ir para o exterior, tem esses 2 exemplos. Existe a George Mason nos Estados Unidos,
A Northwood está estudando a abertura de um programa em escola austríaca também nos Estados Unidos. Então, há um crescimento, e sem contar pesquisadores que estão em outras universidades. Não é um programa específico em escola austríaca, mas são pessoas que estudam a escola austríaca, como o Joseph Salerno, o Walter Bloch, o Richard Eberlin. Tem vários professores trabalhando com o pensamento da escola austríaca, dando aula em universidades. Então, é possível a pessoa ir para essa universidade e receber um doutorado com um professor austríaco estudando um tema de escola austríaca. Perfeito. Professor Biratã, aproveitando o gancho dessa análise que o Alex fez sobre o estado da escola austríaca no Brasil e em alguns países do mundo, qual é a sua percepção como contemporâneo do Mises e dando aula desde os 3 anos de idade? Qual é a sua compreensão de um professor com uma atividade, uma grande experiência acadêmica, que deu aula durante muitos anos de forma solitária e corajosa? Qual é a percepção hoje sua, professor, sobre o estado da escola austríaca no Brasil? O que eu posso dizer, Bruno, para ser curto, é que eu estou muito impressionado da maneira como cada vez está se tornando mais fácil divulgar a escola austríaca, seja em aulas, palestras, artigos, seminários, etc., em relação ao que era, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a me interessar pelo assunto. E isso se deve, a meu ver, a 2 fatos. Primeiro é que a escola austríaca vem crescendo fortemente, como o Alex salientou, no mundo inteiro. Nesse sentido, a crise econômica mundial nos deu uma grande ajuda, porque só a escola austríaca tem explicações convincentes para ela. E segundo, no Brasil, o trabalho excepcional que vem sendo feito há pouco mais de 5 anos pelo Instituto Mises Brasil, comandado pelo nosso querido Hélio Beltrão. Eu devo aqui fazer uma ressalva importante. Se essa revista vai sair agora, isso se deve principalmente ao espírito empreendedor, eu diria até certo ponto sonhador, no bom sentido, sonhador, mas realista, do Hélio. Quer dizer, a ideia da revista surgiu numa conversa minha com o Hélio Beltrão há mais ou menos 4 anos, quando nós nos conhecemos, ele me convidou para integrar a equipe do Mises. Eu nem sabia que existia o Instituto Mises brasileiro, eu recomendava a meus alunos que lessem os textos do Mises americano. Então, conheci o Hélio, ele me convidou para integrar a equipe do Instituto e para supervisionar a área acadêmica. Naquela ocasião, aquele dia lá em Teresópolis, foi em Teresópolis, numa reunião do Liberty Fund, nós delineamos 3 grandes objetivos. O primeiro foi montar, a título de experiência, um curso presencial sobre a escola austríaca que pudesse servir como referência para cursos futuros. E isso foi feito no 2º semestre de 2011, na UERJ, onde eu sou professor. O Hélio Beltrão deu as primeiras aulas, o professor Alex Catarino também. Trouxemos de Portugal o brilhante professor André Azevedo Alves e eu encerrei o curso. O curso foi um sucesso do ponto de vista acadêmico, isso nos animou para o futuro. O segundo objetivo foi criar o que nós podemos chamar assim de Universidade Mises Online, nos moldes do Mises americano, com palestras, cursos, e essa atividade foi testada online, palestra e curso online. Nós testamos isso no ano passado com a palestra minha, e esse ano as palestras e cursos vêm acontecendo continuamente, com bastante sucesso. Nessa semana nós vamos ter o encerramento de um dos cursos que está sendo ministrado pelo professor do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Gianturco Gulissan. Tivemos um curso do professor Anthony Miller, na Universidade Federal de Sergipe. Tivemos 2 palestras do Eric
e temos uma programação já bastante bem delineada até o final do ano. Inclusive, no final desse mês, um curso diretamente de Portugal com o próprio André de Azevedo Alves. E o terceiro objetivo foi criar uma revista acadêmica, que não fosse uma revista alternativa, uma coisa fechada, uma coisa assim para usar uma linguagem menos rebuscada, que não fosse uma coisa de patota, né? Como tantas revistas que existem no Brasil, mas uma que, ao mesmo tempo em que divulgasse a escola austríaca, atendesse aos padrões da CAPES de classificação para as revistas do gênero. Então, eu acho que o essencial é que, primeiro, é uma revista austríaca, segundo, é uma revista interdisciplinar, e terceiro, é que nós vamos acolher também artigos com críticas eventuais, como eu já falei uma ou duas vezes, abrindo assim uma coisa que é muito escasso no Brasil, um verdadeiro debate acadêmico, que é difícil você achar em publicações brasileiras. Quando a ideia da revista foi tomando corpo, né, que era o terceiro dos nossos objetivos, eu pensei imediatamente em chamar o Alex Catarino, primeiro porque eu conheço há muitos anos, sei de sua capacidade, sua cultura. Ele lecionou no primeiro curso presencial na UERJ e foi um sucesso extraordinário, e também foi o editor de uma revista em que ele fez um trabalho extraordinário, a revista Comúnio, né, que é uma revista internacional de teologia e cultura. Ele simplesmente tirou essa revista de uma situação, eu não diria calamitosa, mas pouco elogiável, e transformou essa revista em uma revista muito respeitada. Essa revista é a revista oficial do Vaticano, ela é internacional, né? Existe em diversos países. Então, o Alex tinha acumulou essa experiência muito grande como editor dessa revista, e nós o trouxemos para integrar a revista Mises, o que é, a meu ver, uma garantia de seriedade e de sucesso. Viu, Alex? Gostou? Obrigado pelo... É verdade, não tem nenhum favor nisso, não. Eu juro que fui sincero. O ponto mais importante nessa questão da revista é essa abertura ao diálogo acadêmico, que muitas vezes nós somos levados a acreditar que a academia está perdida, só tem esquerdista lá dentro, e nós temos que nos afastar da academia. Essa postura é uma postura covarde e, ao mesmo tempo, irresponsável, porque a situação hoje que nós temos do próprio mercado de trabalho, há uma exigência por títulos. Se você, ouvinte, não é filho de herdeiro e pode ficar em casa vivendo da riqueza acumulada por seus pais, você vai ter que trabalhar. E o mercado vai te exigir uma boa qualificação profissional. Então é importante buscar os títulos acadêmicos, fazer uma boa graduação, ter uma boa qualificação, fazer o mestrado, doutorado, seguir. E, por outro lado, nós não podemos deixar apenas um lado do debate acadêmico dominar as universidades. E é uma grande abertura. Eu tenho vários amigos meus que são marxistas ou keynesianos, ou são moderados, social-democratas, várias tendências, que mesmo discordando de certas ideias, eles estão abertos para o debate. Então, acho que nós temos que nos lançar esse debate já respeitosa. A academia exige, eu não posso chegar ofendendo os professores que discordam de mim, eu tenho que, no diálogo, mostrar meu ponto de vista e, ao mesmo tempo, escutar a resposta deles. Quem tem uma postura muito interessante nisso é o Walter Block, o economista americano da Loyola University, que ele é o tipo de pessoa que, num debate, ele chega e diz: tudo bem, faz o seguinte, escreve um paper, escreve um artigo criticando o que eu falei aqui agora. Eu te dou a resposta. Então, essa postura é interessante porque debates que ele travou há 20 anos, por exemplo, 40 anos, estão nesses artigos. E é possível nós reconstituirmos esse debate e aprendermos muito com ele. A educação é esse processo conjunto. Nós estamos sempre buscando aprender mais e, às vezes, ensinamos ao debater. Então, é importante a formação de lideranças simpáticas à escola austríaca no meio acadêmico. E não precisa ser uma pessoa que defenda 100% o pensamento austríaco.
Se nós conseguirmos, aos poucos, já criar uma permeabilidade desse pensamento na academia, é muito importante. E o que eu tenho visto recentemente é que os professores estão mais abertos a esse debate. Ainda existem professores radicais, assim, os xiitas marxistas, os xiitas keynesianos, mas mesmo aqueles que não vão aceitar totalmente a escola austríaca, eles podem estar abertos a debater sobre ela. Eu acho que Verdade. o grande caminho nosso deve ser pelo debate, não pela polêmica. Eu creio que há um espaço para o debate acadêmico, eu tenho visto isso em várias universidades, e a revista ela vem de encontro a essa abertura para o debate, porque foi o que, de certa forma, Hayek, Mises fez. E se nós chegarmos e falarmos na academia só tem esquerdista, nós estaremos entregando a academia aos esquerdistas e, o que é pior, não estaremos ajudando aquelas pessoas como o professor Biratã Iorio, o professor Fábio Barbieri, o professor Anthony Miller, o professor Itamar Silveira, o professor Adriano Genturco, o professor Moacir, o professor Diogo Costa. Tem muita gente que tem na escola austríaca hoje em dia e que são simpáticos nessas ideias. Então nós temos que, acho que, estar na academia também, junto com esses professores, organizar grupos de debates. Então a revista, eu acho que uma função dela também é servir de material. Então é importante que as pessoas que gostam da escola austríaca, das ideias pela liberdade, organizem suas faculdades, grupos que se reúnem uma vez por semana ou a cada 15 dias, para debater o conteúdo da revista também e outros temas a mais, e criando com isso uma grande rede de pensamento e de troca de ideias. Isso. Até porque, Alex, como o próprio Mises gostava de dizer, as ideias são mais poderosas do que exércitos, né? E nós temos as ideias que nós reputamos como corretas. Os austríacos têm argumentos que são muito difíceis de serem refutados. Então, muitos desses professores que não sejam radicais, eles poderão se abrir para receber esses argumentos, dada a lógica irrepreensível deles. Não vamos nem querer que ele se transforme imediatamente em um austríaco, isso é um processo. Justamente. Mas ele ouve um argumento hoje, outro no próximo seminário, outro num artigo. Ele vai começar a refletir e isso vai poder contribuir certamente não só para o debate, mas para o próprio desenvolvimento da escola austríaca, você não acha? Com certeza, e existe um ponto que é importante nisso. Por exemplo, muitos professores, eles defendem ideias errôneas de boa vontade, a maioria deles. Eu acho que a premissa nossa não deve ser que são canalhas que fazem parte de uma conspiração para implantar o mal. Não, eles acreditam que aquelas ideias vão gerar um contexto histórico, cultural, econômico, político melhor. Então nós temos que mostrar as consequências das ideias errôneas que as pessoas defendem e da forma como, por exemplo, autores como o Hofbauer, o Mises, o Hayek fizeram, que é uma forma muito apropriada de não discutir pessoas, mas discutir ideias. Então, sair da questão do ataque pessoal, que às vezes marca o debate jornalístico nos nossos dias, e entrar num trabalho como o site do Mises faz nisso. Os artigos publicados no Mises, não importa quem é o presidente agora, quem é o governador, quem é o prefeito. Essas pessoas passam. O problema é o quê? O sistema. Quais são as ideias por trás desse sistema? Então, nós temos que discutir as ideias errôneas que criaram o modelo econômico errôneo que estamos seguindo e a discutir as ideias. É fundamental esse salto acadêmico buscando uma melhoria nos padrões de formação dos nossos estudantes. Então, a revista ela vem não se opor ao pensamento acadêmico, mas ela vem trazer mais um elemento para o diálogo acadêmico que nós temos. Exatamente. E eu acredito que ela esteja vindo no momento mais adequado. Com certeza. E nesse ponto o Hélio tem sido uma pessoa fundamental no processo, não apenas
apoiando o processo, captando fundos, abrindo, mas, inclusive, trabalhando na revista. A revisão final da revista foi feita pelo professor Biratã Iori, por mim e pelo Hélio. Ele perdeu uma noite de sono lendo tudo para procurar se tinha algum erro de gramática, ortografia, vírgula no lugar errado, formatação. É um trabalho conjunto. E é como o Mises diz, o mercado é esse trabalho de cooperação. E a revista está sendo feita nesse de colaboração, uma cooperação entre as pessoas que estão participando do processo criativo dela. Eu diria até que a revista está sendo feita com amor. Todos nós estamos envolvidos nesse projeto. Nós temos amor às ideias da liberdade, às ideias que a escola austríaca defende. Então, essa oportunidade é única de nós podemos fazer aquilo em que nós mais acreditamos de uma maneira objetiva e que vai atingir a muito mais pessoas do que há 5 anos atrás, muito mais do que há 10 e muito mais ainda do que há 20 anos atrás. Eu deposito as minhas melhores esperanças no futuro da nossa revista, Alex e Bruno. Com certeza, e eu faço aqui um convite a todos os nossos ouvintes, quem puder estar conosco dia 26 de setembro, próxima quinta-feira, na Livraria da Cultura, Cine Vitória, na Cinelândia, na rua Senador Dantas, para estar conosco. Vai estar lá o Hélio Beltrão, o Bruno Garchagen, o professor Biratã Iori, o professor Fábio Barbieri, eu estarei lá e vários outros defensores da escola austríaca, e poderemos conversar um pouco mais, beber um vinho e conhecer pessoalmente a revista. O Bruno Garchagen até se dispôs a comparecer trajando calça jeans. Se eu soubesse o que é isso, eu até faria, professor, em sua homenagem. Mas como eu não sei, ficarei com o meu dress code característico. Está perdoado, você tem crédito. Bom, meus caros, aproveito aí o convite final que o Alex fez para o lançamento da revista. Próxima quinta-feira, dia 26, às 18 horas, Livraria Cultura, na Unidade Cine Vitória, centro do Rio. E aproveito para agradecer ao professor Biratã, Alex Catarino, por essa entrevista e pelo excelente trabalho na elaboração dessa revista. E um agradecimento especial ao Hélio, que não está aqui conosco hoje, mas estará na próxima quinta-feira, não só pelo apoio todo, mas pelo trabalho efetivo que ele realiza como presidente do Instituto Mises Brasil e no trabalho que ele realizou nessa revista. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.